Olá, tudo bem? Passando aqui para a nossa aula sobre o início da história da Previdência, ok? Vamos lá? No mundo, o primeiro país que criou um plano de previdência foi a França, em 1673, construindo um sistema estatal exclusivo para os membros da Marinha Real. 2 séculos depois, esse plano também se estenderia para funcionários públicos. Aqui nós vemos que os primeiros planos de seguridade social ou de previdência social, eles surgiram para categorias específicas de trabalhadores, que vem com a pressão dos trabalhadores que exigiam mais direitos, e um deles era uma previdência ou aposentadoria, ok? No Brasil também não foi diferente. Sistemas análogos ao previdenciário surgiram a partir de 1888, beneficiando principalmente setores que eram importantes para o Império: os funcionários dos Correios, da imprensa nacional, das estradas de ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. Aqui, mais uma vez, nós vemos que os direitos previdenciários se iniciaram por pleitos das categorias de trabalhadores, ok? Então era algo que era conquistado sob pressão. Aqueles trabalhadores pressionavam e assim conseguiam esse direito, ok? Mas é só em 1923 que o Brasil vê o ponto de partida da história da Previdência Social como nós conhecemos hoje. E por quê? Porque surgiu a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves ela é de 1923 e é considerada o marco inicial da história da Previdência brasileira. Ela leva o nome de um deputado federal que articulou junto às companhias ferroviárias a criação da base desse sistema, consolidando-a na referida lei. Basicamente, essa norma estabeleceu a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão para ferroviários de cada uma das empresas do ramo na época. Aqui nós vemos que a primeira lei previdenciária realmente feita no Brasil, a Lei Eloy Chaves, ela surge da pressão de trabalhadores ferroviários que era uma classe que tinha muito poder na época, porque o transporte era feito por ferrovias basicamente, né? Não havia ainda carros e nem também havia ali a questão das rodovias, né? Então era uma questão muito mais ferroviária, não tínhamos transportes, hoje basicamente rodoviário, como nós temos. Então, essa categoria ela pressionou para que fosse criada essa primeira lei, a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão, que inicialmente foi para os ferroviários. Agora nós vamos falar desse sistema, o sistema CAPES. No sistema de CAPES, o governo era responsável pela criação da Caixa e pela regulação de seu funcionamento. Entretanto, a gestão desse fundo era delegada à iniciativa privada. Eles eram administrados por uma parceria entre um conselho composto por representantes da empresa e dos empregados, que também seriam os responsáveis por financiá-los. Aqui nós vemos muito parecido com hoje os institutos de previdência privada, como é o grupo dos Correios e de outras empresas que tem um regime ali próprio de previdência, tem um instituto de previdência, ok? Aqui, depois nós vemos que passada essa época da Lei Eloy Chaves, foi na instituição da Era Vargas, e com a Constituição de 1934, nós vemos que ocorreram muitas mudanças. Foi também na Era Vargas que foi criada a CLT. E aqui, ó, em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que passou a cuidar das questões relacionadas à Previdência. Também foi abolido o sistema das CAPES, ele foi abolido. E no seu lugar foi criado os Institutos de Aposentadoria e Pensões, centralizando sua atuação no governo federal e passando a funcionar em nível nacional. Aqui nós vemos que foram extintas as CAPES e foram instituídos os institutos. Hoje, inclusive, o INSS é um Instituto Nacional da Seguridade Social. Ok? Aqui,
Continuando na história da Previdência, em 1960 foi criada uma lei muito importante, que foi a Lei Orgânica da Previdência Social, também conhecida como LOPS. A lei tinha como objetivo uniformizar os direitos estabelecidos entre os diversos institutos criados dentro do sistema IAP. Haviam vários institutos e esses institutos, cada um possuía uma regra diferente. Então o que foi feito? Foi feito um conjunto de notáveis, onde essa lei criada, a Lei Orgânica da Previdência Social, ela pegou tudo aquilo que seria o suprassumo daquelas leis e instituiu tudo aquilo que poderia ser aplicado de uma forma homogênea, ou seja, para todos os trabalhadores, ok? Essa mudança acontece quando a Previdência já tem características que beneficiam todos os empregados urbanos, embora muitos trabalhadores domésticos e rurais ainda não estavam incluídos nas políticas de proteção. Essa lei já tinha vários avanços, porque nós vemos que ela tinha a garantia de benefícios como auxílio natalidade, hoje o salário maternidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Aqui o auxílio funeral, a pensão por morte, aliás. Ok? Na década de 60 ainda ocorreram outras mudanças. Foi uma década que foi muito importante aqui para o sistema previdenciário. Porque, por exemplo, em 1963 houve a inclusão do trabalhador rural com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Aqui nós vemos instituída a aposentadoria do trabalhador rural, que hoje é tratada nas leis de benefícios. E eles têm muita diferença com o trabalhador urbano, ok? E aqui foi o primeiro reconhecimento através do Fundo Rural. Além disso, em 1966 houve a criação do Fundo de Garantia, ok, o FGTS, e do Instituto Nacional da Previdência Social, que era o INPS, que agora é conhecido como o INSS, que é o órgão que administra a Previdência Social no Brasil. Com a Constituição de 1988, muitos outros direitos foram criados e para a Previdência também teve o quê? Ela se tornou um direito constitucional, ele estava incluído na Constituição, ok? Então nós vemos que com a criação da Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, estabelece um conjunto de ações envolvendo a saúde, assistência e previdência, usando o termo Seguridade Social. Aqui nós vemos que foi instituído o princípio do tripé, que é a Seguridade Social, que é a saúde, assistência social e seguridade social. A saúde está mais regulamentada pelo decreto, pela Lei de Saúde, a Lei 8080. E a assistência social está sendo tratada, discriminada na Lei Orgânica de Assistência Social. Nós vimos aqui muito no benefício de prestação continuada, que embora seja um benefício da Lei Orgânica, que seja um benefício da assistência social, ele é administrado pelo INSS. Ok? Nós temos o Instituto da Previdência, que é um sistema aqui já um pouco diferenciado, que é um sistema contributivo e retributivo, ou seja, você paga e você recebe, precisa estar segurado para gozar desses benefícios ou estar nas hipóteses de carência que nós vimos em algumas aulas, ok? Da inexigibilidade de carência, ok? Aqui, ó, é nesse momento que se estabelece a Previdência como conhecemos hoje, mantendo seu aspecto de arrecadação entre empregadores e empregados, mas delegando ao Estado o papel de organizar e distribuir os recursos de acordo com a legislação. Então aqui nós vemos que ela toma um caráter contributivo-retributivo. Você paga e você recebe como um seguro realmente, ok? Vamos para o próximo. Chegando nos dias atuais, que acompanham a história da Previdência, a primeira mudança nesse sistema ocorre em 91 com o governo Collor. A medida previa que os benefícios levassem em conta a correção monetária, já que no Brasil, no momento, o Brasil vivia em sua economia um grande momento de inflação. Para quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, para vocês que são novinhos, tem uma diferença. A inflação ela é chamada de inflação galopante. Por quê? De manhã, eu lembro que eu era um jovenzinho, o Ricardo, eu ia comprar um pãozinho de manhã,
e quando eu ia no final da tarde comprar pão, eu já não poderia levar mais a mesma quantidade de dinheiro, eu tinha que levar a mais porque o pão já tinha aumentado. Era comum os remarcadores, as pessoas passavam remarcando muito o preço e você tentava pegar o produto antes dele remarcar para não ter aquele prejuízo do reajuste. Era uma época terrível, com a inflação aumentando todos os dias o preço dos produtos. Por isso foi instituído aqui a correção monetária, tá? Para que não fosse tão deteriorado o valor do benefício por causa da inflação. Aqui, ó, nos governos Fernando Henrique, em 98, nós tivemos algumas mudanças que foram grandes. Aqui já foi instituído o fator previdenciário, ok? E também não era mais considerado o tempo de serviço do trabalhador, e sim o tempo de contribuição. Antigamente era o tempo de trabalho, independente da contribuição, havendo algumas carências. Aqui já não, passa a ser exclusivamente contribuição, ou seja, tempo pago e não apenas tempo trabalhado. Mas aqui fica um adendo: se você trabalhou como empregado e a empresa não pagou, aí é outra situação, a empresa está inadimplente e assim o empregado não pode pagar por este erro da empresa, então ele vai ter direito sim à sua aposentadoria, ok? Mas fique atento, porque quando a empresa não paga, o INSS considera salário mínimo, então é importante que você possa levar os seus olerites, recibos de pagamento, procure um profissional, porque você pode ter uma revisão previdenciária aí que pode aumentar o benefício, ok? Se você tem um parente nessa situação, veja, porque é muito interessante. Vamos lá? Aqui, ó. Além disso, a reforma do FHC, ela implantou também o fator previdenciário, como nós já havíamos falado. O fator previdenciário é uma equação matemática que o que ela faz nessa equação matemática? Adivinha? Diminui o valor do benefício, não é? Mas assim, é uma equação matemática que leva em conta a expectativa de vida. Ela leva em conta a expectativa de vida da pessoa aposenta, ou seja, aquele que viverá mais, que se aposentou mais cedo, receberá um pouco menos. Aquele que se aposentou um pouco mais velho receberá um pouco mais, porque receberá por menos tempo, levando em consideração a expectativa de vida. Ok? Nós temos uma média que dá 30%, 40%, às vezes até mais, o fator previdenciário em um benefício, ok? Essa foi uma instituição que foi implementada no governo Fernando Henrique, mas ela foi em voga logo depois. Nós vemos aqui também que no governo Lula, as mudanças tiveram com foco o funcionalismo público, ou seja, em 2013 a reforma criou um teto para os servidores federais, instituiu a cobrança de contribuição para os pensionistas e inativos e alterou o valor do benefício. Até aquele momento, o contribuinte do regime próprio, ou seja, o funcionário público, ele não pagava contribuição depois de aposentado e ele passou a pagar a contribuição, porque não é um sistema contributivo, retributivo como o regime geral dos trabalhadores. O funcionário público é um sistema solidário que está no artigo 201 da Constituição Federal, ok? É um sistema solidário onde todos pagam e todos recebem. Todos os que estão aposentados. Aqui, vamos volta 1. Em 2015, nós vemos que o Congresso ele aprovou, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, outra mudança, que buscava alterar a idade de acesso à aposentadoria integral. Aqui nós temos a famigerada regra dos pontos, que começou com a regra 8595. Como funciona essa regra? Eu vou passar aqui rapidinho, porque nós vamos ter uma aula sobre isso. Você vai somar a idade, mais o tempo de contribuição. Isso dando 85, a mulher poderia se aposentar com 30 anos de contribuição. Então, seja, 55 anos mais 30 anos, aí ela não teria a aplicação do fator previdenciário. E a mesma coisa com o homem, 35 anos mais 60 anos de idade, e ele não teria a aplicação do fator previdenciário e receberia o seu benefício integral. Essa regra foi mudando, ela foi escalonando de 86, 96, 96, 87, 97, ela vem escalonando, ok? E hoje nós temos até mudanças de idade. Aqui, vamos passar para a próxima. Com o governo Temer,
nós tivemos a reforma, buscou-se ter uma reforma mais radical, que foi tentando ser aprovada. Na época, a conjuntura nacional ela dificultou a tramitação da proposta na Câmara. Não foi aprovada a reforma da Previdência, teve algumas dificuldades, não conseguiu ser aprovada. Agora, em 2019, nós tivemos com o presidente Jair Bolsonaro uma prioridade na mudança e, enfim, conseguiu-se a reforma da Previdência com a aprovação da emenda 103, que trouxe algumas mudanças, e uma delas fica aqui, que o INSS passou a ser extinto, o Ministério da Previdência Social, e o INSS passou a ser uma secretaria no Ministério da Economia, assim como o Ministério do Trabalho. Nós entendemos que isso seja um desserviço, mas infelizmente nós não votamos. Eu acredito que deveria sim ter um Ministério de Previdência Social, porque é uma matéria muito importante. O INSS é o maior réu do país. Há mais de 100 milhões de pessoas direta e indiretamente envolvidas com o INSS, então nada mais do que ter um ministério próprio, não é mesmo? E aqui nós vamos falar algumas mudanças, só algumas, porque ela mudou praticamente tudo. Ela mudou muita coisa, vieram muitas portarias depois, que somente isso já daria um curso muito maior do que essas 4 aulas, ok? Mas vamos falar aqui das mais impactantes, pelo menos de início. Na aposentadoria por idade, os homens passaram a contribuir com 20 anos e a idade para as mulheres mudou para 62. Na aposentadoria por idade, tanto o homem quanto a mulher tinham um tempo de 15 anos de contribuição, ou seja, 180 contribuições, e a idade de 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Foi mantido os 15 anos para a mulher, mas com o avanço da idade de 60 para 62 gradativamente, já estamos chegando aos 62, e para o homem passou a ser 20 anos para aqueles que entraram na lei nova, ou seja, após 13 de novembro de 2019, todos terão agora que pagar 20 anos e não os 15. Então, se você está na regra antiga, são 15 anos. Agora, se você é mais novo, você está entrando na regra nova, você vai ter que pagar ali mais 5 anos para ter a aposentadoria por idade, ok? Outra questão também foi quanto à atividade especial. A atividade especial, o que acontece? Quando um empregado trabalhava com explosivos, ele tinha direito à periculosidade, ok? E essa periculosidade, ela faria com que aquele tempo seria um tempo contado especial em virtude do perigo que aquele reclamante, aquele segurado sofria no desempenho da sua função. Ele teria uma aposentadoria com menos tempo, ou seja, 25 anos. E quando ele não conseguia aqueles 25 anos todos em atividade especial, ele poderia converter aquele tempo para assim reduzir o seu tempo de aposentadoria, ok? Então, para homens havia um percentual de mais 40% e para mulheres mais 20%, para ajudar a chegar aos 35 anos da aposentadoria por contribuição, porque o tempo de atividade especial não se aplica na aposentadoria por idade. Ok? Então aqui nós vemos que isso prejudicou demais muitas profissões, como vigilantes, eletricistas, os trabalhadores da indústria do gás, metalúrgicos, que vão se aposentar, porque a aposentadoria especial agora, ela tem idade mínima. O que nós não achamos que seria correto, porque se é algo para salvar, para resguardar a saúde do trabalhador, nada mais justo do que ele sair mais cedo, ok? Sair mais cedo para se aposentar em virtude desse desgaste. Aqui nós também vemos uma questão quanto ao valor da aposentadoria por idade, ok? Que ela também muda. Ele passa para 60% do SB. O que é o SB? SB é o salário de benefício. Você vai pegar o salário de benefício, vai fazer 60%, só que aí acrescentaria-se 2% para cada ano que excede os 20 para os homens e 15 para a mulher. Vamos aqui com um exemplo. Por exemplo, uma mulher que se aposentou por idade com 20 anos de contribuição. Ela tem ali os 62 anos, vamos deixar a regra no máximo, 62 anos, e ela
foi se aposentar e ela tem os 20 anos de contribuição, ou seja, ela tem 5 anos a mais. Ela terá ali, o salário de contribuição dela vai ficar num valor de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 2.000, certo? 60% dos R$ 2.000, R$ 1.200, e ela vai ganhar mais 2% para cada ano que se passar. Então, ao invés de 60%, ela vai ter 70% daqueles R$ 2.000. Então, ao invés de 1.200, ela teria 1.400 de aposentadoria, ok? Eu acredito que deu para entender. Então, essas são as principais reformas que nós tivemos, ok? Houve muita evolução, mas nós acreditamos também que houve algum retrocesso, como é esse caso da atividade especial, que deveria sim ser concedida aos trabalhadores. Então, eu vejo que muitas questões avançaram, mas também muitas questões foram reduzidas, como essa questão da atividade especial, que eu acredito, no meu entendimento, eu acho terrível, não, uma pessoa que passa por perigo, como um eletricista, não poder aposentar mais cedo, ou pelo menos contar aquele tempo que exerceu uma atividade perigosa, não é mesmo? Então, essa é a evolução do direito previdenciário. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita evolução. A lei não para, a lei ela corre no tempo e os direitos sociais são os que mais avançam. Nós temos a expectativa aí de muitas mudanças, algumas mudanças que venham para o bem, porque a reforma 103 ela bateu muito no segurado, né? Ela retirou alguns direitos ali, aumentou o tempo de contribuição, diminuiu o valor de benefícios, foi algo terrível, que falam que é para o ajuste, né, das contas, mas se fosse aplicado esse dinheiro da forma correta, nós acreditamos que daria sim para pagar todas as aposentadorias com um valor digno aos trabalhadores, ok? Então, esse é o final da aula. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula, nós teremos a 5ª aula, onde serão resolvidas todas as dúvidas. Então você pode colocar a sua dúvida e na 5ª aula nós vamos responder, ok? Obrigado, tchau, tchau. Foi um prazer essa aula com vocês, esse caminhar histórico pela nossa evolução do direito previdenciário que eu tanto amo. E espero que você venha amar também, porque é uma área incrível, ok? Tchau, tchau. Me despeço. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Estamos agora com a nossa aula sobre os princípios do direito previdenciário. Vamos lá? O primeiro princípio aqui é o princípio da dignidade humana. Este é um dos principais do direito brasileiro. Está inscrito logo no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Isso mesmo. Então, o direito previdenciário, ele deve preservar a dignidade da pessoa humana. Um dos benefícios que eu vejo que ele está intimamente ligado com esse princípio é o benefício de prestação continuada, o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício ali de prestação continuada, conhecido também como LOAS. Por quê? Porque ele busca tirar a pessoa da miserabilidade, ok? Dar o mínimo de condição para que aquela pessoa possa viver. Ok? Então, o princípio da dignidade humana é um dos princípios basilares do direito previdenciário e do nosso direito como um todo, ok? Um princípio que nós temos aqui também bem importante é o princípio da solidariedade social. O princípio da solidariedade social talvez seja o que mais traduz o direito previdenciário. Ele orienta todas as medidas de proteção do Estado, mas também o dever coletivo da sociedade de financiar, direta ou indiretamente, a Seguridade Social. Ele está disposto na Constituição Federal, é, portanto, um princípio que caracteriza e baseia o principal objetivo do direito previdenciário, que, por óbvio, deve atuar conforme o princípio da dignidade humana. No entanto, é ele que fortalece os deveres já mencionados. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele busca isso mesmo, trazer a dignidade da pessoa humana, fazer com que aquela pessoa tenha o mínimo de direito, o mínimo de condições de sobreviver. Aqui, já no princípio da solidariedade social, como se fosse um pacto social, porque a sociedade ela tem o dever
coletivo de financiar direta ou indiretamente a Seguridade Social, ou seja, um pacto social em prol de proteger a coletividade, seja alguém que está em capacidade de trabalhar, no caso de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, pode ser alguém que perdeu o seu provedor, no caso de uma pensão por morte, alguém que está já com idade avançada, no caso de uma aposentadoria por idade. Então esse é um dever social, é um pacto social em busca da solidariedade e da previdência, com esse caráter de solidariedade social, sendo este e muito ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana que nós tratamos anteriormente, ok? Nós vemos aqui o princípio do equilíbrio econômico. Apesar ali das questões da solidariedade, da questão da dignidade, também há de se haver um equilíbrio econômico, ok? O princípio do equilíbrio econômico, ele fala que apesar das intenções de manutenção da existência digna, através da solidariedade social e da concessão de benefícios pecuniários, é importante a consciência de que a verba utilizada para fins de direito previdenciário parte de algum ponto, ou seja, a pessoa paga, tem que ter uma fonte de custeio, que é aquilo que banca o benefício, ok? E aqui, ó, desse modo, o princípio do equilíbrio econômico faz referência à balança entre os valores que são arrecadados e repassados à Previdência e os valores que são revertidos em benefício. Ou seja, há que se ter um equilíbrio, não pode ficar desequilibrado. E por isso essas reformas, por isso as adequações, algumas muito válidas, algumas também não tão válidas, mas é para fazer com que se cumpra esse princípio do equilíbrio econômico, para que esteja equilibrado a fonte de custeio e o pagamento dos benefícios. É muito importante que haja esse equilíbrio para que o sistema possa funcionar, não é mesmo? Vamos ao próximo. O princípio da proteção ao hipossuficiente. Aqui nós mais uma vez vemos o segurado, o cidadão, aqui no caso sendo protegido. E o que é o hipossuficiente? Aquele que sozinho não é suficiente para se proteger, necessita de ajuda, necessita, porque o direito diz que a isonomia, ou seja, a igualdade de direitos, é tratar de forma desigual os desiguais, ok? Ou seja, alguém que tem mais vai ser tratado de uma maneira diferente de quem tem menos. Assim nós podemos sim trazer justiça, porque tratar muitas vezes igual os desiguais acaba trazendo diversas injustiças, ok? E no direito previdenciário não é diferente. Assim como no direito do consumidor, aqui é baseado no direito do consumidor, que tem muito forte a proteção ao hipossuficiente, ok? O direito beneficiário possui como princípio a proteção ao hipossuficiente, afinal, a relação previdenciária se estabelece entre o indivíduo e o Estado. E, de modo geral, o indivíduo que recorre à Previdência já necessita de um amparo em função de suas condições socioeconômicas. Ou seja, busca a Previdência quem precisa, por idade, por falta de capacidade para trabalhar, pela perda de um ente querido, pelo o provedor que foi preso. Então são benefícios que buscam uma recomposição de renda, alguém que já está fragilizado economicamente ali, muitas vezes também emocionalmente, por que não? E lidar com o Estado é uma relação muito díspare. O Estado tem muito mais poder do que o simples indivíduo. Então, esse princípio de proteção ao hipossuficiente aqui está assim, para tratar desigual os desiguais, para que se mantenham em um limite, numa balança, num equilíbrio, sim. E esse princípio é muito importante a fim de proteger o segurado de qualquer desmando do Estado. Ok? Vamos para o próximo? Aqui nós temos o princípio que é muito bonito, que é o princípio da vedação ao retrocesso. Vamos dar uma lidinha? O princípio da vedação do retrocesso
é bastante conhecido no direito trabalhista, sim. No entanto, também está presente no direito previdenciário e relaciona-se bastante com o princípio vislumbrado da proteção ao hipossuficiente. Isto porque prevê que os direitos concedidos não podem ser retirados e contribui assim para a proteção dos hipossuficientes. Existem muitos direitos, como nós vimos no tópico de história da evolução dos direitos. Muitos direitos foram conquistados com luta, com força, com muita pressão. Então todo direito social ele é conquistado sob pressão. E o princípio da vedação ele busca proteger aqueles direitos que já foram conquistados. Não se trata aqui de direito adquirido, mas a sociedade avança e alguns direitos surgem, então nós não podemos voltar, nós não podemos retroceder em direitos sob o intuito de prejudicar o trabalhador, aqui o segurado, ok? Esse é um princípio muito interessante. Também temos um princípio que é muito interessante, que é o princípio do direito adquirido. Ou seja, se você tem um conjunto de direitos que já são adquiridos e não a mera expectativa, não é eu espero ter esse direito, mas eu vou sempre contribuindo, eu vou sempre fazendo aquilo para que eu tenha no final aquele direito e muda uma regra, eu vou ter um direito adquirido até aquela regra. Nós vimos isso na questão da evolução, quando fala da mudança do tempo de contribuição para o fim de aposentadoria por idade, que era 15 anos para o homem e para a mulher, até 13 de novembro de 2019, quando passa a ser 20 anos. Aqueles que já entraram aqui no sistema, mas não haviam ainda a idade ou não teriam tempo de contribuição, eles continuam tendo sim o direito adquirido de se aposentar por idade com 15 anos e não por 20 pela mudança da lei, ok? Então isso aqui é um exemplo bem clássico de direito adquirido previdenciário, ok? Aqui eu me despeço dessa aula. Se você tem alguma dúvida, se você ficou com algum resquício de dúvida, você faça o seguinte, coloca a sua dúvida e nós na quinta aula vamos responder, ok? Fique com Deus, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Você deve ter percebido que o universo previdenciário tem um linguajar próprio, um universo ali quase que paralelo do direito, não é mesmo? Mas aqui nós vamos tirar as suas dúvidas, porque nós vamos falar das principais siglas que o INSS tem e que vão tirar as suas dúvidas quando você ver aquela carta de concessão, aquele extrato previdenciário e vai te ajudar muito, ok? Vamos lá? A primeira sigla que nós vamos falar é a CNIS, ou seja, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que tem esse cadastro, Ricardo? Lá tem toda a vida laboral do segurado, ou seja, as empresas onde ele trabalhou, como se desempenhou aquela função, seja salário e todas essas questões, ok? Ali também pode ter alguns indicadores, como o PEXT, que é um indicador de período extemporâneo, quando a empresa paga a contribuição em atraso, geralmente tem esse indicador, quando ela também só manda as informações com prazo atrasado, então também vai ter esse indicador. Temos o indicador IEAN 25, que é um indicador de atividade especial de 25 anos, ok? Então é bem interessante para alguns trabalhadores ter esse indicador, que significa que a empresa pagava uma alíquota diferente para contar aquele tempo como especial. Então o CNIS é muito importante, o CNIS é praticamente a alma de um processo administrativo previdenciário, porque lá estão todas as informações da profissiografia, ou seja, da vida laboral do trabalhador, e ajuda e muito. Mas o CNIS também tem muitos erros, muitas vezes tem a data de entrada de uma empresa e não tem a data de saída, aquele período pode não estar contando para fins de aposentadoria,
Então tem muita coisa ali. Pode ter salários errados, salário zerado, pode até não estar constando uma empresa, você vai ter que fazer uma retificação de CNIS, que é levar a carteira, levar os documentos que comprovam aquele vínculo até o INSS e pedir para que aquele vínculo entre no tempo de trabalho ou no tempo de contribuição daquele segurado. Ok? Nós também temos uma sigla muito interessante que é a DER, D-E-R. DER quer dizer data de entrada do requerimento, ou seja, é o pontapé inicial do processo administrativo, ok? Essa data é a que consta para recebimento de atrasados, a data que vai pegar o marco ali legal, qual vai ser a legislação que vai reger aquele pedido, ok? Então é muito importante a DER. Okay? Tem uma questão também de reafirmação da DER. Que acontece isso, Ricardo? Quando você entra com requerimento e não tem todos os requisitos cumpridos, aí você pode reafirmar a DER, que seja jogar a data de entrada de requerimento para a data onde você realmente comprovou todos os requisitos e a partir dali receber. Pode ser que você vai perder aquele tempo caso haja a reafirmação da DER, entre a DER e a sua reafirmação, mas às vezes é muito interessante porque você não tem certeza de como era aquela questão, você reafirma a DER, às vezes poucos meses, fazem ainda que aquele segurado receba bastante, mas tem que ficar muito atento com essa reafirmação da DER, porque muitas vezes o INSS não conta um documento e quer que faça a reafirmação da DER, e se você opta ali pela reafirmação da DER, pode ser feita e você vai receber a menos, mas é principal e é muito importante que você esteja atento à DER. Outra sigla muito importante é a DIB, que é a data de início do benefício. Não confunda com a DER. DER é data de entrada em requerimento. A DIB é data de início de benefício, quando o benefício, né? Ali, quando o benefício tem o seu início, quando ele começa a vigorar. Outra questão também muito importante nessa data de entrar em requerimento e data de início de benefício é a DCB, que é a data de concessão do benefício, que é a data onde realmente o benefício é concedido e é muito importante. Outra questão também que começa com data é a DI, data do início da incapacidade, mas aqui essa dica é para aqueles que gozam de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou até um auxílio acidente, porque é data do início da incapacidade, é a data em que se iniciou a incapacidade. É muito importante para ver se cumpriu carência, se havia qualidade de segurado, ou agora uma muito legal, que é a DIP, que é a data do início de pagamento, isso mesmo, a data que o beneficiário segurado começa a receber, ok? É uma data muito importante, até por alguns fins. Agora nós temos umas questões remuneratórias, que é o SB. O que é o SB, Ricardo? É o salário de benefício. Esse salário de benefício não é o valor que o segurado vai receber de aposentadoria, ou seja, qualquer outro benefício. É a média, o resultado da média dos salários de todo o período contributivo, que é o período onde ele trabalhou e que dá o direito àquela aposentadoria. Por exemplo, 35 anos para uma aposentadoria. Vai se contar aquele tempo, dali vai se extrair uma média, e essa média vai ser o SB. E do SB nós extraímos a RMI, que é a renda mensal inicial. Isso mesmo, o SB vai ser multiplicado por uma alíquota conforme o benefício e vai gerar a RMI, renda mensal inicial, aí sim o valor que o segurado irá receber, ok? Outras questões bem importantes que nós vemos aqui é muito aplicado na aposentadoria especial, que são as siglas PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que a empresa emite para o empregado, que é um perfil profissiográfico previdenciário, ou seja, ali tem a profissiografia, o modo como o empregado, o segurado desempenhava sua função, se havia atividade especial, é nesse documento que nós vamos saber, ok? Então, um documento muito importante para a aposentadoria especial. Temos
Temos também o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições e Ambientes de Trabalho, que também ajuda muito no caso de uma aposentadoria especial, porque ele vai falar das condições e do ambiente de trabalho. Ok? São dois documentos muito importantes. Para períodos anteriores, nós temos alguns documentos que estão até extintos, que é o DSS 8030, ok? Que é um documento que falava da atividade especial, mas é um documento bem antigo, talvez não tenha nem uso, é muito difícil quem se aposenta usando ainda um DSS 8030, ok? Outras questões que nós vemos aqui, muito importantes, quanto às siglas e nomenclaturas do INSS. Você tem as suas dúvidas, é muito importante que você saiba algumas dessas siglas, porque muitos documentos vêm com essas siglas, não vêm com o nome ou com a nomenclatura daquele direito ou daquele instituto que está sendo usado ali. Ok? Vai vir muitas siglas, então é importante que você esteja atento a essas siglas e possa realmente usá-las a favor do seu benefício, a favor do segurado, ok? Tchau, tchau!